Vou lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu envolvimento, no culto, no estudo desta noite. Com certeza Deus tem um plano muito especial para a sua vida. Estamos aí próximo ao Natal e com certeza nós estamos em festa, Essa é a nossa palavra, mas que Deus possa abençoar. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição e dê o seu like. Com certeza, lhe fará muito bem participar dos nossos cultos pelas redes sociais. Queremos também dizer a você que a nossa igreja está funcionando aos domingos de 9 da manhã até as 10 e de 19 até as 20 horas no domingo à noite. Com certeza nós estamos assim, brevemente estaremos na nossa programação inteira, com todas as nossas atividades, mas estamos funcionando desta forma. No dia 26, às 19 horas, estaremos então com a nossa programação especial de Natal. Será um programa muito bonito, um programa especial, um programa que vale a pena você assistir, mas valerá a pena também você estar conosco, participando, levando seus familiares, levando amigos, e passar um dia 26 diferente de qualquer outro ano, especialmente porque estamos, com a graça de Deus, finalizando a pandemia. Com certeza estamos ainda com algumas variantes, mas nós temos orado para que não sejamos devidamente atingidos. Dia 2, então, de janeiro, nós retornaremos às nossas atividades. A nossa escola bíblica dominical será presencial, com o estudo da revista Palavra e Vida. Às 9 horas, você, então, é o nosso convidado. E às 19 horas, teremos, então, o nosso culto de louvor e adoração, agora a pleno vapor, com todas as partes do culto, com certeza lhe fará muito bem também. A revista Palavra e Vida, o nosso estudo de hoje, é a lição de número 12, que tem como título Ponha em Ordem. É a carta de Paulo a Tito, baseado em Tito, capítulo 1, verso de número 5. O autor é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele coopera com a Igreja Batista Copa Leme, na cidade do Rio de Janeiro. O novo tempo em 2021, com Jesus, é a nossa oração, e que Deus possa dar a você um final de semana muito abençoado, e um Natal também muito abençoado, é a nossa oração. Amém.
sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, eis finda toda dor, jamais se dá a Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, o seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor
histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Ronaldo Mota e neste vídeo vamos dar continuidade ao resumo das lições da revista Palavra e Vida da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos ver a carta a Tito e o título desta lição de hoje é Ponha em Ordem. Tito era um cristão gentio, ainda jovem, que se converteu provavelmente pelo ministério do apóstolo Paulo. Temos poucas informações sobre ele. Ele não é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, mas é referido 9 vezes em 2 Coríntios e também mencionado na carta aos Gálatas. Ele participou da viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Quando Paulo estava em Éfeso, em sua 3ª viagem missionária, ele recebeu informações da igreja de Corinto e foi Tito quem levou a carta corretiva, aquela carta que adverte a igreja ali em Corinto. Ele acompanhou Paulo em Creta e ali ficou para confirmar a estruturação da igreja. Quando Paulo escreve a sua carta, a situação da igreja ali em Creta, ou melhor, das igrejas, porque Creta era uma ilha muito grande, com várias comunidades, e a situação da igreja ali naquelas comunidades ainda era muito difícil. E a igreja precisava de organização. Então nós vamos ver aqui algumas lições preciosas desta carta, escrita com muito amor, de um mentor para o seu discípulo chamado Tito. O primeiro aspecto que vamos ver aqui é que Tito precisava complementar ou completar a organização da igreja. E o texto que está baseado estas palavras está no capítulo 1, dos versos de 5 a 9. Como eu já disse, Creta é uma grande ilha do mar Mediterrâneo com várias cidades, e quando Tito foi convocado para servir ali, ele deveria realizar primeiramente um trabalho de unificação dos irmãos ali, daqueles crentes, de tal forma que colocasse em ordem as coisas restantes. É isso que diz o verso de número 5, referindo-se especificamente à organização das igrejas ali na ilha de Creta. Para que isso acontecesse, ele precisava preparar e ordenar quem? Os líderes, os pastores, para cada uma daquelas comunidades. Assim como Paulo orientou Timóteo, também a Tito, Paulo encaminha as qualidades necessárias para alguém ocupar aqueles cargos tão especiais como despenseiros da graça de Deus. Eles deveriam ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não fossem acusados de nenhuma dissolução e nem insubordinados. Mas ele apresenta também algumas atitudes negativas que não deveriam ser encontradas nesses líderes, como não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe e ganância. E pelo contrário, eles deveriam ser hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos, que tivessem domínios de si mesmos e apegados à palavra fiel. Segundo aspecto desta lição que você vai ver é que o apóstolo orienta Tito a confrontar as heresias. Esse era um tema, não é, das cartas pastorais, fundamental, esse tema de combate às novidades que se apresentam no dia a dia da igreja. As congregações da ilha de Creta mal tiveram tempo de se organizar e já estavam enfrentando ataques. Esses ataques vinham de fora e às vezes de dentro da própria igreja, de alguns membros da igreja. Ele chama a atenção de Tito, portanto, porque existem muitos insubordinados, diz ele no capítulo 1, verso 10. E por causa disso é urgente nomear líderes com o caráter que ele descreveu anteriormente.
A expressão insubordinados demonstra atitude de desrespeito à autoridade da igreja e da palavra de Deus. Como faladores frívolos, dá a entender que essas pessoas usavam de linguagem para impressionar os demais, mas sem nenhum conteúdo de veracidade e, como consequência, eram enganadores. Quando ele fala especialmente os da circuncisão, fica claro que eram cristãos que ainda se deixavam levar pela influência judaica. Paulo sabia que não tinha tempo a perder com essas pessoas, por isso orienta a Tito de tal forma que Tito pudesse fazê-los calar, tapar a boca, como colocando uma mordaça e não simplesmente colocando um freio, porque precisava de uma atitude extrema, pois tais heresias transtornavam casas inteiras, diz Paulo, ensinando o que não convinham. O motivo de tal atitude é que eles faziam isso por torpe ganância, a fim de obter lucros sórdidos e não o desejo de servir unicamente a Deus. Quando Paulo então se refere a fábulas judaicas, ele compara as fábulas comuns também àquilo que acontecia lá em Éfeso, quando escreve a Timóteo, os mandamentos de homens que se desviavam da fé e da verdade, referindo-se à observância de normas escritas por homens desviados da verdade. Para Paulo, o que de fato importa é um coração puro, pois todas as coisas são puras para os puros. Está no capítulo 1, versículo de número 15. Portanto, Paulo retoma o tema da heresia lá no capítulo 3 também, a partir do verso 9, e ele instrui a Tito a evitar discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque são coisas inúteis e vãs. Preocupar-se com assuntos como este só trazia contendas e discórdia. E ele continua dizendo que ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, Tito deveria evitá-lo, sabendo que esse tal está pervertido e pecando, estando já em si mesmo condenado. O conselho é para que Tito, portanto, não seja precipitado, mas depois de advertir uma e outra vez, deveria então evitar todas essas pessoas que tinham intenções facciosas e de prosseguir desunindo assim a igreja. Terceiro aspecto que nós vamos estudar é sobre a instrução que o apóstolo Paulo dá a Tito sobre a conduta cristã. Está no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o capítulo 3, verso 8. O pastor deveria considerar a faixa etária e o sexo das pessoas que liderava, pois cada um tem necessidades diferentes. Para cada grupo deveria se observar, então, um alto padrão de conduta. O que está em jogo aqui nas orientações de Paulo a Tito é a boa reputação da igreja e o crescimento do evangelho num ambiente imoral como naqueles dias. O que dizemos hoje também, a igreja está inserida neste mundo mau. O que nós precisamos é que a palavra de Deus ela encontre a resposta em cada pessoa que faz parte da nossa comunidade. Seja homem, mulher, de idade avançada ou criança, todas as faixas etárias da igreja e todas as pessoas, sejam patrões, sejam empregados, precisam de alguma forma serem acolhidos e precisam entender a mensagem do evangelho para que a igreja assim possa crescer e ter uma boa reputação. Portanto, ele vai orientar a Tito a tratar com os homens idosos. Capítulo 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, o que Paulo orienta? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, devem ser sérias em seu proceder, como convém às santas, as mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas. Provavelmente Paulo está aqui fazendo uma advertência, porque era muito comum ali na ilha, situações onde as mulheres eram caluniosas e muitas vezes
embriaguez se encontrava na vida de muitas delas. Portanto, as mulheres da igreja deveriam ser santas. Quanto às mulheres casadas, que Paulo diz a Timóteo, deveriam ser orientadas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casas e sujeitas a seus maridos. Quanto aos jovens, ele diz, exorta semelhantemente os jovens para que sejam moderados. Mas também ele fala aos servos. Paulo ressalta que os escravos, aqueles que serviam, também tinham uma grande responsabilidade espiritual. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Gostaria, portanto, de concluir dizendo que a igreja de Creta, com todas as suas congregações, embora ainda recém-organizadas, já era alvo de ataques externos e internos. Portanto, não tem a idade para a igreja sofrer esse tipo de embate. Pode ser uma igreja nascente, uma igreja nova, ou uma igreja com idade avançada, com história, ela está sujeita a enfrentar heresias. As coisas ainda precisavam ser organizadas ali, e Tito tinha que ser orientado, e Paulo começa justamente a partir do caráter do líder, a partir do caráter do pastor. É fundamental que o líder, além de conhecimento, tenha uma conduta exemplar, para que não venha a ser alvo dos inimigos, mas que tenha condição de combater as heresias e impedir que a desunião impere na igreja, trazendo divisão. Em sua organização, toda a igreja precisa atentar para as diversas faixas etárias e interesses de grupos específicos, para que com sabedoria possa atender todas as necessidades, desde os bebês até os mais idosos. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família e a sua igreja. Tenha um ótimo estudo e que o Senhor te abençoe.
1.500 anos. 1.500 anos tentando obedecer à lei de Moisés. Não uma única lei, mas 500 leis. Meus pais, meus avós e mais de 15 gerações antes, eles em vão tentaram ser perfeitos. Mais de 15 gerações de almas sofreram na miserável prisão da lei. Toda vez que pecamos, devemos sacrificar um cordeiro, de novo e de novo. Quanto sacrifício, quanto sangue. E agora é a minha vez. Agora a minha alma está na prisão. Agora é a minha vez de oferecer o sacrifício. Há centenas de anos, o profeta Isaías disse que um dia um Salvador viria libertar-nos. Eu preciso desse Salvador. Por favor, Deus, eu preciso que meu Salvador venha agora. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Então vamos ofertar. Deus abençoe! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.